Estamos de volta com o WW, vamos falar sobre a Argentina, né, que se prepara para a posse de Javier Milei neste domingo. O presidente eleito vai prestar juramento diante do Congresso e desfilar até a Casa Rosada. Direto de Buenos Aires, Leandro Magalhães nos conta como estão os preparativos às vésperas da posse. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se reuniu hoje com vários parlamentares brasileiros, entre eles deputados federais e também estaduais. Eles estavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez uma reunião com Javier Milei. A reunião durou mais ou menos 1 hora e eles trataram de vários assuntos, como, por exemplo, o fortalecimento da direita nas Américas. Além disso, também trataram de ações da área da economia para tentar baixar a inflação aqui na Argentina, que está acima de 140% ao ano. Além disso, eles trataram sobre ações, por exemplo, no combate à violência e também ações para o turismo. Após a reunião com Javier Milei, Jair Bolsonaro disse que está otimista com as ações do próximo governo aqui na Argentina. Javier Milei irá tomar posse no domingo, ao 12h20, no Congresso Nacional. Depois segue para aqui, para a Casa Rosada, onde vai receber a faixa de Alberto Fernandes. E aí, professor, nessas 3 semanas aí que o Milei entrou nas nossas vidas, o que dá para prever? O que dá para sacar de para onde ele vai? Para onde vai a Argentina de Milei? Para onde vai a Argentina de Milei é muito difícil, porque há tantos fatores que é muito complicado, sobretudo o aspecto econômico que a Thaís vai tratar depois. Mas, além disso, o problema político, quer dizer, houve uma divisão interna dentro que já existe, mas aumentou, né? Que dificultou a perpetuação do peronismo. Mas, por outro lado, ele tem uma maioria, ele consegue formar uma maioria juntando o Macri, o partido dele, que é uma coisinha pequena, tá certo? E provavelmente alguma parte do peronismo que é mais liberal, etc. E aí acho que ele tem condição de governar. Ele tem uma situação mais fácil do que a do Lula para governar. O Lula tinha um partido pequeno, ele teve, então, em torno desse partido pequeno, fazer uma coalizão muito ampla demais para ser eficiente, né? Enquanto que ele vai ter uma coalizão relativamente pequena e não precisa depender, digamos, de comprar votos, coisas desse tipo, me parece. Agora, evidentemente, ele não vai ter uma maioria constitucional que permita fazer grandes coisas de Constituição. Então, ele pode falar disso, de Constituição, que muda com a Constituição, sabendo que não vai mudar, ele não tem maioria para isso. Tá certo? Sim. De certa maneira, dá para manter algum tipo do discurso, da campanha. Exatamente. Mas eu fiquei com a impressão que ele moderou. Sim. E que ele tende, está caminhando, né? Não dá, a gente não sabe, né? Daqui a um mês, de repente, vira tudo. Mas tende a ser um pragmático. Ele quer ganhar o jogo, ele olha o histórico da Argentina, né? Uhum. Os 3 antiperonistas caíram praticamente. O Alfonsín entregou 6 meses antes, o Fernando de la Rúa renunciou e o Maurício Macri não se reelegeu. Não, na segunda dele vieram mais 4 presidentes que também não conseguiram. Foi um desastre total. Sim. Então, é diferente. Eu acho que a tendência dele vai ser a de manter essa coisa e tal, um pouco para inglês ver, né? E tentar fazer uma coisa pé no chão, acho. Daniel pediu a palavra. Eu concordo totalmente com a afirmação de que Milei tomou um banho de realidade, que se moderou desde o primeiro turno, pelo menos, né? Na campanha para o segundo turno ali, ele já havia se moderado. Agora, importante, eu acho, que é pensar por que ele se moderou e aí estabelecer uma diferença muito grande com o Jair Bolsonaro de 2018. O Jair Bolsonaro de 2018 saiu vitorioso no primeiro turno e perto já da vitória. Então, Jair Bolsonaro, chegou a dispensar completamente o apoio de João Dória, candidato a governador de São Paulo, e de Eduardo Leite, governador depois eleito no Rio Grande do Sul. Bolsonaro foi sozinho e elegeu uma bancada de
senadores e deputados bolsonaristas e de governadores bolsonaristas. O Milei saiu das urnas no primeiro turno em outra condição. Ele saiu derrotado para Sérgio Massa chegou até a ter um favoritismo, Milei precisava tirar essa diferença para Sérgio Massa, sem uma bancada expressiva na Câmara, muito menos no Senado, onde ele tem só 8 aliados ali no Liberdade Avança, e ele precisou fazer esse gesto para Maurício Macri e para um pouco também para o grupo ali de peronistas dissidentes. Então essa para mim é a principal diferença. Milei teve que ceder muito mais do que Jair Bolsonaro teve que ceder em 2018, por isso que a comparação, para mim, não parece perfeitamente adequada. Agora, a questão vai ser ver muito se ele tem condições. Aqui a gente brinca sempre que novo governo tem lua de mel. Na Argentina, o pessoal tem brincado que não vai ter nem noite de núpcias, porque na segunda-feira já está marcado o protesto da ATE, que é a Associação de Trabalhadores do Estado, super forte, ali, um movimento sindical super forte ligado ao peronismo mais bruto, mais recentemente capturado pelo kirchnerismo. Então, o Javier Milei não vai ter trabalho fácil. Bom, gente, às vésperas da posse, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, ele prepara um pacote fiscal que, de acordo com o jornal Clarín, inclui fim de subsídios, alta de impostos e privatizações. As medidas seriam de realização imediata e não precisam de aprovação do Congresso para entrar em vigor. E o objetivo seria alcançar o déficit zero já em 2024. E a Thaís Herédia vai destacar alguma dessas medidas para nós outros. Imagina. Diga, professor. Está me lembrando, na Venezuela, foi o desastre da Venezuela, era um presidente que já tinha sido presidente antes, mas esqueço o nome dele agora. Ele fez uma campanha absolutamente populista, entendeu? Ia fazer Deus do diabo, e aí no dia seguinte ele baixou aí houve um Caracaço. Sim. Quer dizer, ele foi derrubado rapidamente. Sim. Porque ele pegou um projeto que era o oposto do que ele estava defendendo. Então, isso me faz lembrar, ele pode correr esse risco. Sim, sim. Vamos dar uma olhadinha nesse pacote de medidas econômicas. Agora fala déficit zero, parece que confunde, né? Você pode confundir déficit zero na Argentina, porque lá também eles vão ter que passar por um processo, gente. A situação lá é tão delicada, a gente faz piada e tal, ri, mas a situação da economia argentina é tão complicada, é muito difícil sair. Para melhorar, tem que piorar muito antes. A Argentina vai ter que passar por um vácuo muito grande de condições do governo de continuar induzindo, porque é isso que o Milei quer acabar com a indução pública da economia e entender qual será o fôlego que a população, que os empresários, que a economia como um todo terá para atravessar esse vácuo das medidas que ele quer. Vamos dar uma olhada agora em algumas dessas medidas que o Clarín trouxe hoje. A primeira delas, proibir o Banco Central de emitir moeda para financiar o Tesouro, que é uma coisa que o Banco Central começou a fazer com mais força a partir de 2018 e isso virou uma grande fonte inflacionária. Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido. O Banco Central não pode financiar o Tesouro já há muitos anos. A segunda coisa, a retirada que tem uma pegadinha gradual dos subsídios de tarifas entre janeiro e abril. O gradualismo foi um dos pontos ali fortes do Macri, que ele acabou não conseguindo fazer nada porque ele tentou ser gradual e não fez. Ele vai aumentar o imposto sobre importação num país que já é muito fechado, mas é uma forma de arrecadar, vai desvalorizar o peso para tentar diminuir a diferença do dólar comercial para o dólar blue. Essa diferença já chegou a 160%, a 170%. Hoje, ela está um pouco mais do que 150%. A diferença entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo. As negociações de comércio exterior, por exemplo, só podem ser feitas com o câmbio oficial. Então, ninguém vende, ninguém compra, porque as empresas têm prejuízo com isso. Então, essa é uma das medidas. E tem uma outra que a gente não colocou aí, mas que perpassa todo o programa dele, que são as privatizações. Ô, Thaís, bem brevemente, senão eu tomo bronca da Fernanda aqui, no meu ouvido, dolarização
e fim do Banco Central, sumiu do isso mapa, acabou. né? E aí, essa ideia acabou quando ele nomeia o Luiz Caputo, que foi ministro das Finanças do Macri, que foi ali ovacionado pelo empresariado argentino quando foi anunciado, né? Então, ele está comprado na ideia de que vão ser radicais e ortodoxos rapidamente no início do governo, mas ele está longe de passar por uma ideia de fechar Banco Central ou dolarizar, porque é óbvio que não tinha como fazer. Sim. Bom, gente, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e na volta seguimos falando de Argentina. Até já. Estamos de volta com o WW neste bloco falando sobre Argentina, posse de Javier Milei neste domingo. Professor, em política externa, o que dá para prever da relação Javier Milei-Lula e da relação Brasil-Argentina nessa quadra da política? Eu acho que a Argentina e o Brasil vão se entender por fora dos presidentes, né? Eu tive a impressão de que o Milei iria deixar de lado, desconsiderar todas as coisas que ele ouve do Lula e o Lula dele, etc, etc. Mas acho que ele pode simplesmente continuar nisso e que o governo dele se entenda com o governo brasileiro, ou com as áreas do governo brasileiro que eles precisam se entender, né? Comércio, certo? Eles têm que se entender com o comércio brasileiro, como o Brasil tem que se entender com o comércio. Obrigatoriamente, né, professor? Não tem que fazer, não é isso? Então, eles vão fazer, porque, na verdade, porque nenhum dos dois presidentes pode impedir isso, não dá. Né? Então, eu acho que vai ser uma coisa tranquila, a interdependência vai continuar, né, sobretudo na parte de comércio, mas mais do que isso, mesmo na parte diplomática, né? Quer dizer, o Brasil e a Argentina têm muita coisa importante para fazer na América Latina de diplomacia, não precisa ir para a Ucrânia. Né? Sim, sim. Ô Daniel, você tem conversado bastante com empresariado argentino, né? Ele está otimista, lá atrás era receoso com o Milei, né? O empresariado argentino gosta do Macri, né? Do macrismo, da direita tradicional, né? Aliás, aqui, tanto lá como cá, né? Agora, como o empresariado argentino está recebendo o Milei? Caio, na semana passada eu tive a oportunidade de conversar longamente com o Daniel, meu xará, Funes de Rioja. Ele é o presidente da União Industrial Argentina, que é a maior entidade empresarial ali do país. Que ele me disse aqui em Brasília, veio rapidamente, sentamos, conversamos sobre as perspectivas do governo Milei. Ponto que é importante para ele. Acima de tudo, a Argentina precisa do mínimo de estabilidade, é impossível você fazer qualquer planejamento com uma inflação de 140%, 150% ao ano, e ele traça ali um prazo desejável para que o governo consiga arrumar a situação de controle cambial, múltiplas taxas de câmbio, em até um ano ali mais ou menos. Isso é o grande ponto que ele acha que deve ser prioritário para o governo Milei. Agora, ele cita outros 3 pontos que a gente não tem falado recorrentemente, lembram muito a situação do Brasil também, principalmente o Brasil de alguns anos atrás, ainda sem uma leva mais recente de reformas macroeconômicas. O que ele cita? Modernização trabalhista. Lembra que a Argentina, que sempre foi uma economia muito formal, muito formalizada, hoje tem 6 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, informais, que é a mesma quantidade, basicamente, de trabalhadores no sistema formal, com carteira assinada. Então, esse é um ponto importante, segundo ele, de modernização das regras trabalhistas. Segundo, uma reorganização do sistema tributário. Ele lembra que o setor de alimentos, por exemplo, paga 38% de impostos e tributos. Setor de bebidas, 48%. Não existe nada como simples aqui no Brasil, então pequenas e médias empresas chegam a pagar até 20 impostos ao mesmo tempo. E outro ponto, um terceiro ponto que ele menciona muito, é uma reforma dos programas sociais. A Argentina tem uma dependência muito grande de programas sociais, 40% da população hoje vive abaixo da linha da pobreza, e o que ele acha que é preciso ter um aperfeiçoamento ali, um aperfeiçoamento das políticas sociais e vincular, coisa que o Brasil tem por meio do Bolsa Família e que na Argentina não existe tanto. Então, associar
esses programas sociais e as bolsas, a Asignação Universal por Filho, que é a Bolsa Família da Argentina, vincular a frequência escolar, a manutenção da ficha limpa em condenações criminais pelos receptores, pelos beneficiários, ter carteira de vacinação em dia. Então, tudo isso, na opinião ali da União Industrial Argentina, é uma agenda necessária para a Argentina que Javier Milei tem condições de implementar. É isso. Eu já ouvi isso também, né, da perspectiva da condução das reformas, mais para médio prazo, né, Daniel? Acho que tem uma grande aflição de como vai ser esse start, né? Então, segunda-feira eles vão lançar a lei ônibus, chama lei ônibus, porque eles não querem falar de pacote, eles querem trazer um coletivo de medidas para consertar a Argentina. Essa ideia, por exemplo, de reduzir o déficit, que está hoje em 15% para zero no ano que vem, isso é praticamente impossível de acontecer. Na hora que o Banco Central, por exemplo, parar de emitir moeda, que é o que eles querem fazer rapidamente, isso já ajuda a redução do déficit. Agora, boa parte do déficit acontece por causa da quantidade de subsídios. Isso conversa com o que o Daniel disse aqui, da necessidade da reforma das políticas sociais, porque a Argentina faz política social com o rico. Os subsídios para energia, para combustíveis, atendem aos ricos, né? Quer dizer, é completamente desfocalizado. Então, essa pode ser uma mudança, focar mais em quem realmente precisa, e hoje a Argentina tem muita gente lá que precisa, a pobreza está muito grande. Então, eu acho que a Argentina vai viver agora a angústia das fases, a angústia do curtíssimo prazo, né, dos próximos 3 meses. O que vão ser os próximos 3 meses? Quando eu estive lá, eu conversei com vários empresários, inclusive brasileiros, que têm a indústria do plástico brasileira tem atuação fortíssima na Argentina, porque lá é mais barato produzir. Então, tem uma grande aflição dos primeiros 3 meses, depois uma outra grande aflição dos próximos 6 meses. Quer dizer, então, o primeiro ano vai ser muito difícil. A percepção sobre como Milei vai conduzir esse primeiro ano é que talvez desenhe a esperança para a condução das reformas que o Daniel trouxe. Professor, para finalizar, o presidente Lula viajou para 25 países neste ano, retomamos com tudo aí uma diplomacia presidencial. Que balanço que o senhor faz desse primeiro ano de política externa brasileira no governo Lula 3? Que ela se reduziu a uma política externa do presidente. Né? Ela, de maneira geral, quer dizer, você não vê o resultado concreto em termos comerciais, ou em termos diplomáticos, em termos políticos, etc., de liderança, né? De nenhuma dessas viagens. Né? São viagens que elas deram certo no primeiro Lula, porque o Celso Amorim, ele percebeu que ele podia juntar as duas coisas. E, inclusive, até chegou a dizer mais ou menos a mesma coisa, e que aumentar o prestígio do presidente era aumentar a capacidade diplomática brasileira. As duas coisas estão ligadas. O fato dele ser bem recebido no mundo inteiro, e sem dar tapa na barriga do Barack Obama, essas coisas, você era visto como alguma coisa que empurrava o Brasil para se candidatar, por exemplo, a ser para o sistema de segurança da ONU. Esqueço agora como a gente chama isso. A Conselho de Segurança da ONU. Né? E também aquela ideia de que o Brasil poderia ter uma liderança na América Latina muito forte e que seria bom para ele e bom para o Brasil. Ele casou essas duas coisas com muito sucesso. Sim. Não de que, de fato, você tivesse essa conexão, mas que você tinha essa ideia se projetou muito bem. O Lula realmente se tornou uma liderança, quer dizer, um nome internacional importante. Não que ele tivesse liderança, ele não tinha, não chegou a ter. Né? Eu acho que está tentando fazer isso novamente, mas o Celso Amorim é outra pessoa. O mundo mudou muito, o Brasil mudou muito,
né? E o Lula mudou muito. Então não dá para juntar de novo essas peçazinhas. Tá? Professor José Augusto Guilhão Albuquerque, professor da USP de Relações Internacionais, muito obrigado, hein, professor? Bom, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Ótima companhia. É um programa que eu admiro. E nós admiramos seu trabalho também. Professor Daniel Hittner, muito obrigado. Thaís Herédia e a todos que ficaram conosco até agora, 11h01 desta sexta-feira. O WW termina aqui. Uma boa noite e um excelente final de semana.